Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem com saúde. Hoje daremos início à nossa quinta videoaula de língua portuguesa. Lembrando que essa é a parte 2, a continuação da aula passada. Como vocês já sabem, nós estudaremos o gênero discursivo conto popular. Aula passada, nós relembramos os 5 elementos da narrativa, o pente, certo? Hoje iniciaremos propriamente o estudo do gênero em questão, aprendendo sobre suas características e sobre suas especificidades. Os contos populares, ou contos folclóricos como também são conhecidos, são narrativas passadas de geração em geração. Eles não têm autor conhecido. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. A autoria é atribuída ao povo, que vem da palavra folk, em inglês. É daí que se originou a palavra folclore. Muitos contos populares são muito antigos. Eles não costumavam ser escritos, eles eram passados de boca em boca. E eles mantiveram-se vivos até hoje graças à memória dos contadores de histórias. Os contos populares abordam vários aspectos da vida. Podem falar de alegrias, tristezas, animais e seres mágicos, heróis e vilões. Podem ser cômicos, satíricos ou empolgantes. Podem divertir, dar bons exemplos ou tentar explicar coisas que as pessoas não entendem. É importante lembrar que os contos populares fazem parte da tradição cultural de um povo. Além disso, diferentes culturas contam diferentes histórias. Entretanto, é muito comum nós vermos o mesmo tema sendo utilizado em diversas histórias de diversos locais. O que muda mesmo é o enredo, mas o tema muitas vezes permanece o mesmo. Os autores modernos costumam escrever suas próprias versões de contos populares, modificando algumas partes ou mesmo as personagens. Alguns contos populares, nascidos na tradição oral, passaram depois para os livros. É o caso, por exemplo, do conjunto de histórias das Mil e Uma Noites, repetidas há muitos séculos pelos contadores de história do Oriente Médio e de regiões vizinhas. Atualmente, podemos ver que as personagens desses contos, como Aladim, Ali Babá e Simba o Marujo, se tornaram conhecidas no mundo inteiro por meio de livros, revistas em quadrinhos e desenhos animados. Agora nós vamos ver um pequeno vídeo animado com uma história popular, com um conto popular que muito provavelmente vocês devam conhecer. Talvez a versão que você conheça seja um pouco diferente da que veremos agora, mas isso é normal, visto que se trata de um conto popular. Eu retirei esse vídeo de um canal do YouTube. Eu achei muito legal porque a versão é um pouco diferente da que eu conheço, tá? Então nós vamos ver agora o vídeo A Festa no Céu, né? Do conto popular Festa no Céu. Vejam aí. Festa no céu. Entre todas as aves espalhou-se a notícia de uma festa no céu. Todas as aves compareceriam e começaram a fazer inveja aos outros animais e outros bichos da terra, incapazes de voar. Imagine quem foi dizer que ia também à festa. O sapo. Logo ele, pesadão e nem sabendo dar uma carreira, seria incapaz de aparecer naquelas alturas, pois o sapo disse que tinha sido convidado e que ia sem dúvida nenhuma. Os bichos só faltaram morrer de rir. Os pássaros, então, nem se fala. O sapo tinha seu plano. Na véspera procurou o urubu e deu uma prosa boa, divertindo muito o dono da casa. Depois disse: "Bem, camarada urubu, quem é coxo parte cedo, e eu vou indo, porque o caminho é comprido." O urubu respondeu: "Você vai mesmo?" "Se vou, até lá, sem falta." Em vez de sair, o sapo deu uma volta, entrou no quarto do urubu e, vendo a viola em cima da cama, meteu-se dentro, encolhendo-se todo. O urubu mais tarde pegou a viola, amarrou-a a tiracolo e bateu asas para o céu. Chegando ao céu, o urubu arriou a viola num canto e foi procurar as outras aves. O sapo botou um olho de fora e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e ganhou a rua, todo satisfeito.
Nem queria saber o espanto que as aves tiveram quando o sapo, pulando no céu, perguntaram e perguntaram, mas o sapo só fazia conversa mole. A festa começou e o sapo tomou parte da grande diversão. Pela madrugada, sabendo que só podia voltar do mesmo jeito da vinda, Mestre Sapo foi se esgueirando e correu para onde o urubu havia se hospedado. Procurou a viola, acomodou-se como da outra feita. O sol saindo, acabou-se a festa e os convidados foram voando, cada um no seu destino. O urubu agarrou a viola e tocou-se para a terra. Ia pelo meio do caminho, quando numa curva o sapo mexeu-se e o urubu, espiando para dentro do instrumento, viu o bicho lá no escuro, todo curvado, feito uma bola. Ah, camarada sapo, é assim que você vai à festa no céu? Deixe de ser confiado. E naquelas lonjuras, emborcou a viola, o sapo despencou-se para baixo, que vinha zunindo e dizia na queda: Meu, se vocês escaparam, capaz de ser no céu! Bateu em cima das pedras como um genipapo, espedaçando-se todo, ficou em pedaços. Nossa Senhora, com pena do sapo, juntou todos os pedaços e o sapo voltou à vida de novo. E é por isso que o sapo tem o couro todo cheio de remendos. Confesso que conheço essa história desde pequenininha, né? Desde quando eu era pequenininha, minha mãe contava essa história pra mim, eu já ouvi na escola. Mas a versão que eu conheço, na verdade as versões que eu conheço, é um pouco diferente dessa que eu vi, né, nesse vídeo. Por isso eu trouxe pra vocês, eu achei bem legal. E eu não conhecia. E vocês conheciam essa versão ou é nova pra vocês também? Enfim, esse foi um exemplo de um conto popular muito antigo, que foi passado de boca em boca, de geração em geração, e por isso foi se modificando, e hoje nós temos diversas versões. Algumas pessoas, quando vão contar um conto popular, contar uma história, costumam aumentar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas também há aquelas que costumam resumir os detalhes, e por isso que a gente vê diversas versões de um mesmo conto. É diferente, por exemplo, quando nós vamos contar algum texto que a gente leu. Porque se a gente tiver alguma dúvida ou esquecer alguma parte, é só ir lá no texto que está escrito e a gente vai reler e vai relembrar. O conto popular, originalmente, era só passado de boca em boca. Então, muitas vezes a gente esquecia algumas partes, ou, né, para a história ficar mais emocionante, acrescentava outra coisa. Por isso que muda sempre, tá? Talvez agora, inclusive, você deve estar se perguntando: professora, eu conheço essa história, já ouvi várias vezes, mas eu pensava que se tratava de uma fábula. Porque na escola a gente aprendeu como fábula, não como conto popular. Como assim? Me explica isso. É fábula ou é conto popular? Eu vou tranquilizar vocês e falar que essa afirmativa não está errada. Pode sim ser considerado uma fala, ou mesmo um conto popular. Vou explicar para vocês direitinho, veja. Os contos de fadas, ou contos maravilhosos como também são conhecidos, as fábulas, as lendas, os mitos e até mesmo aquelas histórias contadas pelos nossos avós também podem ser considerados contos populares. Isto porque são histórias passadas de geração em geração. Viram como é simples? Então, assim, alguns gêneros discursivos também podem ser considerados contos populares, porque originalmente, né, vieram da tradição oral, eram passados de boca em boca, de geração em geração. Por exemplo, a fábula, os contos maravilhosos e por aí vai. Outra informação que é muito importante vocês sempre se lembrar é que os contos populares fazem parte do tipo textual narrativo. Foi por esse motivo que a aula passada eu dei toda aquela explicação sobre a estrutura do tipo narrativo, né, o pente. Então não se esqueça que eles são classificados como texto narrativo, porque seguem a estrutura do tipo textual narrativo, eles seguem um pente. Então, para ser um conto popular bem escrito, precisa ter os personagens, precisa ter um enredo bem estruturado, o narrador, tempo, espaço, tá? Só assim a gente consegue contar a história de forma completa e ser bem compreendido, exatamente pelo fato de ser um texto narrativo. Então, agora, como eu sei que vocês já estão acostumados, já sabem que nós estamos finalizando, e antes de finalizar, eu vou fazer o quê? Explicar as atividades para vocês, que eu vou deixar em anexo aqui embaixo, tá? Tô com o computador aqui, por isso que eu vou ir lendo. Então, o primeiro exercício e o segundo nunca mudam, tá? O resumo e
anotação das dúvidas, das ideias, enfim, isso sempre vai ter. E é necessário fazer? Eu vou cobrar. E isso vocês sempre façam no caderno de língua portuguesa, tá? Se vocês pegarem a apostila de português, nós praticamente já finalizamos. As últimas páginas tratam-se exatamente disso que a gente está vendo agora, de conto popular. Mas nós não iremos fazer os exercícios da apostila sobre conto popular, porque eu acho que pode ficar algumas dúvidas. E como eu não vou estar presente pessoalmente aí para ajudar vocês, eu decidi montar outras questões com base, é claro, do que está pedindo na apostila, tá? Então eu fiz duas perguntas, duas questões que vocês vão copiar e responder no caderno de língua portuguesa. A apostila 1 nós já finalizamos. Depois nós já iremos para a apostila 2. Na próxima videoaula a gente começa a apostila 2. E caso vocês não tiverem ainda, eu acredito que vocês já vão ter recebido a apostila. Mas caso não tiverem, a gente vai se adaptando, sem problema nenhum. Então, duas questões. A primeira é, no final dessa videoaula, acrescentei um ditado popular muito conhecido. O ditado popular ainda não veio, depois disso daqui que vai aparecer, tá? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Com certeza vocês já ouviram isso. Explique com suas palavras o que você entendeu ao ler essa frase e qual sua ligação com os contos populares, tá? Então você vai ler o ditado e relacionar com isso que eu pedi. E a pergunta 2. Peça para alguém de sua família contar para você algum conto popular qualquer. Qualquer um que ela conheça, qualquer história que ela conheça. Depois reescreva a história ouvida com suas palavras. Se quiser, você pode até fazer pequenas alterações no enredo. Então, se você quiser acrescentar uma coisinha, você pode. Se você quiser resumir alguma coisinha, você pode. Eu tô dando essa liberdade, porque você vai escrever com as suas palavras, de acordo com o que você lembrar. Não se esqueça de que os contos populares fazem parte do tipo textual narrativo. Então, por esse motivo, a estrutura do seu texto deverá seguir o pente, tá? Vocês já sabem como escrever um texto narrativo coerente. É isso que eu quero que vocês façam. Sempre lembrando que vocês ouviram e adaptando para a escrita, certo? Super simples. Então é isso. Agora sim, nós finalizamos nossa 5ª videoaula de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender todos esses conteúdos. Caso tenha ficado alguma dúvida, revejam a aula, tá? Até conseguir internalizar todos os conteúdos. Já aproveitem para já realizarem todas as atividades, né? Eu sempre falo, aproveitem enquanto todas as ideias estão fresquinhas na mente de vocês, certo? Então é isso. Bons estudos e se cuidem. Até semana que vem.